Bora estudar? Com certeza você está um pouco temeroso com essa mudança da banca examinadora, o que não é realmente uma grande surpresa, né? Sempre que a gente vai se submeter a uma prova da importância que é o Enem, ele vai resolver sua vida, né? Você vai aí viver a experiência de ter concluído o ensino médio e, se Deus quiser, vai chegar à universidade pública. Essa é uma meta que você deve realmente perseguir, né? Aqui nós continuamos seguindo sonhos, seguindo esse desejo de ajudá-lo em relação ao entendimento do que é crucial para a obtenção de uma pontuação elevada no exame que diz respeito à redação. Eu trago para você uma redação guiada, um processo que eu produzi com muita atenção e com um olhar voltado para as especificidades que a banca Sebrasp tem. Esse é o primeiro vídeo de atualização, na verdade, porque já houve aquela redação E1000, é uma redação prototípica, já com uma roupagem diferente, porque o Sebrasp tem essa pegada diferente, né? Então, aqui o tema, o acesso à literatura como direito fundamental do ser humano, é o nosso norte em relação à produção dessa redação guiada. Então, vamos aqui ao primeiro ponto de entendimento. Para você produzir um texto, não é sair escrevendo qualquer coisa, porque isso vai depor contra você. Entenda que para você produzir essa redação com projeto de texto, ou seja, uma redação programada, a banca examina isso. Não se iluda. Você precisa produzir a redação que traga essa mensagem de que você produziu um texto planejado. Para obter pontuação máxima, é preciso perceber que tudo foi estrategicamente pensado, tá? Não é só colocar um monte de frase bonita ou fórmulas de texto, não. Bota isso na cabeça, tá? Então eu trago para você aqui a introdução que eu chamei de A, porque é uma das, sobre o tema o acesso à literatura como direito fundamental do ser humano. E para você produzir essa introdução nesse contexto de redação guiada, eu trouxe 3 perguntas. A primeira é como a exclusão literária configura uma violação de direitos fundamentais. Por que essa pergunta? Gente, olha, preste atenção. Qual é o tema? O acesso à literatura como direito fundamental do ser humano. A gente pensa assim, poxa, isso é um tema positivo. Como explorar? Se o Enem está apresentando um tema positivo, é porque, mesmo sendo positivo, existem barreiras, existem obstáculos, existe algum direito ferido aí. Então, quando o Enem propõe o acesso à literatura como direito fundamental do ser humano, é porque esse direito não está sendo o quê? Respeitado de forma ampla ou mesmo como devia ser respeitado. Daí a pergunta que se encaixa muito bem é como a exclusão literária configura uma violação de direitos fundamentais. Explica isso, né? A segunda pergunta que eu proponho que você pense para produzir a introdução planejada, guiada, é quais fatores contribuem para a perpetuação dessa exclusão, tá? E a terceira, quais são as consequências dessa violação para a sociedade? Gente, olha, não adianta falar aquela coisa ultra mega básica. Quando você apresenta coisas muito do senso comum, sua pontuação será restringida. Não adianta pensar que não vai. Entenda isso, coloque na sua cabeça. Ora, para a gente conseguir as coisas, né, de forma exitosa, as perguntas devem ser estratégicas. As respostas para as perguntas vão constituir o texto estratégico, tá? Então, vamos aqui conhecer a introdução a exclusão literária que atinge grande parte da população brasileira representa uma violação do acesso à literatura como direito fundamental.
perpetuando desigualdades estruturais e um elitismo intelectual. Às vezes, o aluno me pergunta: Jardson, como é que você chega a uma frase desse nível? Porque isso aqui não está em fórmula de texto. Isso aqui você não encontra, não tem modelo de texto que traz isso aí. Gente, é preciso ter leitura, é preciso ler jornal online, né? Porque hoje é online, né? Você precisa estar atualizado, assistir vídeos, assistir entrevistas. É muito importante que você veja entrevistas, né? Então, se você pensar bem essa contextualização temática que eu fiz exatamente nessa introdução, ela traz ela traz a resposta nessa contextualização temática e tese acusatória, ela traz a resposta exatamente para a pergunta que você trouxe aqui, ó, como a exclusão literária configura uma violação de direitos fundamentais. Aí, o que é feito aqui? Ela constitui, a resposta no caso, né, é porque ela perpetua desigualdades estruturais e um elitismo intelectual. Então, na mesma hora em que eu contextualizo a temática, que eu apresento, como você está vendo aqui, ó, eu apresento, eu digo que é uma violação, né? Existe uma violação do acesso à literatura como direito fundamental, eu já estou trabalhando tema. Aí você, já que eu posso fazer assim o meu texto, você deve fazer assim. Eu estou aqui te apresentando uma outra forma de construir a introdução, respeitando aquilo que a banca espera de você. Então você pode sim e deve utilizar a introdução guiada, porque para esta específica atividade você deve usar a introdução A ou a introdução B, que você daqui a pouco vai ver. Então, eu estou dizendo que a exclusão literária, tá certo? É a problemática, né? Ela atinge grande parte da população brasileira e isso representa o que? Uma violação do acesso à literatura como direito fundamental. Então, é assim que eu respondo à pergunta de número 1, tá certo? Agora, a pergunta 2 é quais fatores contribuem para a perpetuação dessa exclusão? Note que na hora que eu vou apresentar a linha de argumentação, eu trago políticas públicas ineficazes de incentivo à leitura, aliadas à mercantilização da cultura, que prioriza o lucro em detrimento, ou seja, em prejuízo da democratização do conhecimento, reforçam essa exclusão. Então, essa minha linha de argumentação que traz o quê? Ela traz políticas públicas ineficazes de incentivo à leitura. Outra coisa importante que eu aproveito aqui para informar você, redator Enem. Não adianta falar que é ausência de política pública para tudo. Gente, pelo amor de Deus, há muita política pública. Agora, algumas são mal aplicadas, são mal observadas, outras são desvirtuadas realmente, outras é porque são ineficientes mesmo, são ineficazes, tá? E é bom que você entenda que você tem que atrelar ao leitura. Está falando de acesso à literatura, então, leitura. Então aqui eu tenho exatamente o primeiro, né? O primeiro recorte, tá certo? O primeiro aspectozinho da linha de argumentação, D1. Aliadas à mercantilização da cultura, D2. Que prioriza o lucro em prejuízo da democratização do conhecimento. Então, entenda aí essa violação, tá? Essa violação, ela prejudica a democratização, né? Ou seja, não há democratização do conhecimento, porque existe o quê?
Existe a mercantilização da cultura, lembrando que aqui é D2, né? E políticas públicas ineficazes, aqui é D1, tá certo? E tudo isso vai gerar o que, gente? Perpetuação das desigualdades estruturais e elitismo intelectual. Jadson, se eu não falar mais sobre isso no texto, é interessante que você fale, porque se você trouxe na introdução, que é o mapa do texto, você tem que colocar isso no desenvolvimento de alguma maneira. Vamos à próxima pergunta, né? A 3. Quais são as consequências dessa violação para a sociedade? Tá? Importante que, se você fala de violação, você tem que colocar qual é o direito, no caso, já sabemos qual é, né? Do acesso ao conhecimento, democratização do conhecimento, e no caso aqui é para que segmento? Segmento sociedade, tá? Então nós temos aqui o seguinte: como consequência, né? Aí eu vou insiro o repertório, eu digo, negligenciar esse direito agrava a marginalização cultural e limita o desenvolvimento crítico da sociedade. Eu tinha que colocar a sociedade, porque eu tenho que dizer exatamente o que? A pergunta é consequências da violação para a sociedade. Então aqui eu tenho que colocar a sociedade. Negligenciar esse direito, de que direito? O acesso à literatura agrava o quê? A marginalização. Perceba que essa marginalização, né, ela exatamente se conecta com perpetuação de desigualdades estruturais. Cultural e limita o desenvolvimento crítico. Desenvolvimento crítico, se você observar, estará limitado para uma parcela da sociedade. Por quê? Porque a outra parcela, ela tem o quê? Elitismo intelectual. E esse contexto, ele contraria a visão de Paulo Freire de uma educação verdadeiramente inclusiva e libertadora. O repertório tem sido uma dor de cabeça para alguns de vocês, porque, gente, não coloquem isso na cabeça, pelo amor de Deus. Não adianta você simplesmente colocar um repertório bonito que você memorizou e não saber aproveitá-lo, tornando o repertório produtivo. Não adianta. Por quê? Porque não atinge a pontuação máxima, os 200 pontos. Você tem que atrelá-lo à discussão. Agora me diga se esse repertório não tem tudo a ver com o que foi dito. Educação verdadeiramente inclusiva. Inclusiva por quê? Porque eu não vou segregar uma parcela da comunidade. Eu não vou privilegiar uma determinada parcela. Não haverá elitismo, ou seja, não haverá essa desigualdade. Então, esse repertório tem tudo a ver com o que foi desenvolvido. Aqui sim, um repertório produtivo, tá? Então, essa foi a introdução A. Você gostou? Tenho certeza que sim, né? Agora vamos aí à introdução B. Mesmo tema, porque você vai escolher uma das duas para fazer a sua redação da atividade, tá? Da redação guiada. As 3 perguntas são: primeira, como resumir os argumentos em uma conclusão clara que retome o direito fundamental à literatura? Jadson, de onde saem essas perguntas? Meu amigo, você está no projeto de texto pensando como você vai abordar o tema. Como vai preparar, fazer esse mapa da introdução. Segunda pergunta, quais causas principais da exclusão literária devem ser reiteradas, né? Reforçadas, repostas, exibidas, destacadas, reforçadas. Qual proposta de ação pode ser sugerida para enfrentar o problema de forma ampla? Olha que essa introdução já é bem diferente, né? Dá para perceber que a pegada é outra. Vamos conhecer como é que ficou essa introdução.
A exclusão literária de grande parte da população brasileira nega o acesso à literatura como um direito fundamental e reflete a crítica de Paulo Freire em Pedagogia do Oprimido. A educação libertadora deve ser acessível a todos. E aqui eu faço aqui essa retomada do tema. Cadê? Acesso à literatura como um direito fundamental do ser humano, naturalmente. E eu coloco o repertório nessa retomada do tema e você faz uma abertura maravilhosa da sua redação. Em seguida, eu tenho a pergunta: quais causas principais da exclusão literária devem ser reiteradas? Aí eu trouxe o seguinte para você, que vai ser a composição da linha de argumentação, tá? Então, essa exclusão é sustentada pela ineficácia das D1, políticas educacionais que falham em investir em bibliotecas e incentivar a leitura, e pela elitização do mercado editorial, que prioriza o lucro sobre a democratização cultural. Muito massa essa introdução. Gosto muito. Essa é muito, eu diria, engenhosamente criada, tá? Ela me deu um pouco de trabalho, mas acho que ficou boa, sabe? Ela respeita aquilo que é necessário aparecer para ajudar na condução do texto, né? Mas ela tem uma pegada diferente, você sabe disso. Agora, a pergunta 3 é: qual proposta de ação pode ser sugerida para enfrentar o problema de forma ampla? Qual proposta de ação? Portanto, superar essa exclusão exige proposta de ação. Exige o quê? Olha a pergunta de novo. Qual proposta de ação pode ser sugerida para enfrentar o problema de forma ampla? Exige um esforço coletivo. Não adianta falar que é só isso ou só o governo. É esforço coletivo para transformar a lógica mercadológica. Que expressão massa! Lógica mercadológica. E política que marginaliza o acesso ao conhecimento. Como marginaliza? Porque, meu amigo, isso gera preço de livro alto, isso dificulta o acesso, mas hoje tem e-book. Sim, os livros eletrônicos muitas vezes são tão carinhos que se aproximam de uma cópia impressa. Você não percebeu ainda? É essa a tendência. Por quê? Porque hoje as pessoas consomem muito livros digitais. Então daqui a pouco acompanha, vai ser uma substituição. Então a questão é que para realmente superar essa exclusão, é preciso haver um esforço coletivo, sabe? Não é só o governo, não é só a empresa privada, não é só a editora, não é só o mercado editorial. Existem mais questões aí, tá certo? Para transformar a lógica mercadológica. Então, meu querido, você conheceu aí as duas introduções que devem ser estudadas e você pode, a partir de hoje, pô-las em prática nas nossas redações. Eu preciso que você escolha entre a A e a B, aquela que mais você sentiu eu vou dizer facilitação, mas na verdade você teve uma sinergia, né? Você gostou, eu gostei de como a A é feita, eu gostei de como a B está feita. Então escolha uma das duas e produza a sua redação completa sobre o tema dessa atividade, tá bom? Um grande abraço e eu sempre digo no final que você deve estudar e quando achar que já estudou bastante, estuda mais. Então, estude sempre. Um abraço.